Em abril de 2021, eu trabalhava com a irmã Shen, compartilhando o evangelho. Eu já possuía alguma experiência nisso. E logo comecei a obter resultados melhores do que ela. Eu dava um show na frente dela de como se resolviam as coisas, de como se respondia às perguntas de possíveis convertidos. Eu era bem específica. A irmã Shen estava maravilhada. Uma vez, alguns irmãos não vieram a uma reunião. Então comunguei com eles e eles voltaram a frequentá-las. Eu sabia que Deus estava guiando-os, tocando seu coração. Mas eu meio que me dava tapinha nas costas, achando que eu tinha tido parte nisso. Não resisti a me exibir para a irmã Shen dizendo... Eu confiei em Deus, comunguei algumas palavras e então eles quiseram voltar às reuniões. Impressionada, ela disse... Graças a Deus, você resolve muito bem as coisas pela comunhão. E eu adorava ouvir isso da sua boca. E uma vez, quando ela não conseguiu responder às perguntas de alguém a quem estava pregando, ela ficou muito abatida. Perguntei o que a irmã tinha dito a ele. E recebi um resumo. Então pensei que ela carecia de experiência. As perguntas eram fáceis e eu teria dado conta delas num piscar de olhos. Eu devia instruí-la, mostrar-lhe como eu compartilho o evangelho. Eu lhe ensinei a comungar de modo mais eficaz. A irmã Shen gostou do que lhe disse, dizendo que lhe faltava muito e pediu que eu a ajudasse mais. Eu dizia que devíamos confiar mais em Deus. Mas no coração, eu estava satisfeita comigo mesma. Achava que estava fazendo um ótimo trabalho. Numa reunião, uma líder perguntou o que tínhamos aprendido em nosso dever. A irmã Shen disse que tinha percebido o quanto lhe faltava. Que existiam muitas perguntas que ela não sabia responder. Ela disse que eu encontrava as palavras de Deus rapidamente para comungar. A líder sorriu e acenou para mim com a cabeça. Eu sabia que tivera alguns sucessos no trabalho recente. E queria mostrar para a líder o quanto eu sabia que podia responder às perguntas das pessoas. Eu a interrompi intencionalmente e disse: é muito difícil responder às perguntas deles. A líder perguntou: que perguntas? Tentei pensar em algo rapidamente. Encontrar as perguntas que demonstrassem minhas habilidades. Escolhi as mais complicadas para que a líder achasse que eu era capaz de responder as mais difíceis e eu parecesse muito inteligente. Assim, fui continuando e gesticulando, radiante de alegria, contando como eu tinha respondido às perguntas das pessoas e como eu as tinha convencido no fim. Eu exagerei e retratei as coisas como mais difíceis do que eram. Como se eu fosse a única capaz de resolver essas questões. Eu queria que a líder pensasse que eu tinha alguma realidade da verdade. Que eu era a melhor de todos que compartilhavam o evangelho. A líder e todos os outros irmãos me elogiaram. E eu me deleitei com aquilo. Depois das perguntas sobre o trabalho de compartilhar o evangelho, a líder comungou sobre os princípios. Depois de algumas palavras dela, eu sabia que tinha algumas experiências relevantes que deveria compartilhar. Assim que ela mudasse de tema, eu não teria outra chance para falar disso. Eu queria roubar os holofotes. Então eu disse, e isso não é tudo. Então resumi minha experiência e compartilhei como eu tinha conseguido converter alguns. Todos estavam concordando com a cabeça e eu fui ficando cada vez mais animada. Os irmãos contribuíam com suas próprias opiniões, mas eu não absorvia nada disso. Para mim era como se eles não tivessem percepções nem pensamentos valiosos. Continuei compartilhando minhas opiniões, não permitindo que os outros falassem. Eu só queria compartilhar todas as minhas experiências. Para que a líder visse que eu era talentosa, que eu sabia buscar princípios no meu dever, que eu tinha talentos
Enquanto eu falava, passou pela minha cabeça que eu poderia estar me exibindo. Então eu tentei me acalmar, controlar minha voz e falar um pouco sobre meus erros e minha corrupção. Mas também achava que esses métodos práticos deveriam ser comungados para o bem maior. Era tudo experiência prática. Eu não podia deixar de comungar por medo de me exibir. Assim, eu continuei falando e falando. Então eu vi a líder concordar com a cabeça. E vi que os outros pareciam aprovar. Eu realmente me deleitei com aquilo. Então, naquela reunião, todos basicamente ficaram me ouvindo falar. Além disso, durante as reuniões, eu raramente falava sobre meus estados negativos ou exemplos de meus fracassos. Eu achava que isso arruinaria minha imagem. Por isso, sempre escolhia meus sucessos. Depois de algumas reuniões, me achavam ótima em compartilhar o evangelho. E então algumas pessoas começaram a confiar em mim. Pediam que eu falasse diretamente com as pessoas presas em suas noções. Eu amei isso ainda mais. E gostei da sensação de ser admirada. Eu manifesto o mesmo tipo de comportamento com frequência. Às vezes me dou conta, mas não resisto a me exibir. O que você fez depois disso? Sim. Conte. Quando estava muito satisfeita comigo mesma, a disciplina de Deus me sobreveio. Comecei a me deparar com muitos obstáculos e não estava conseguindo fazer nada. Pensei que eu tendia a me gabar e me exibir na comunhão com outros e que agora eu não conseguia sair do lugar. Deus estava enojado comigo e se escondendo de mim? Eu me abri para a irmã Shen sobre o estado em que eu me encontrava. E ela disse: eu conheço você há algum tempo e percebi que você tende a se gabar. Você falou o tempo todo na reunião com a líder. Você a interrompeu e ela nem conseguiu terminar de falar. E eu nem pude fazer uma pergunta. Eu me senti tão inferior a você quando vi toda a sua experiência em compartilhar o evangelho. Eu me senti péssima ao ouvir isso. Eu nunca imaginei que me exibindo, ela se sentisse constrangida. Isso não era cometer o mal? Vim para diante de Deus para refletir sobre mim mesma e me lembrei destas palavras de Deus. Todos aqueles que vão ladeira abaixo exaltam a si mesmos e dão testemunho de si mesmos. Saem por aí se gabando e se engrandecendo. E não têm levado Deus a sério. Vocês têm alguma experiência com isso? Muitos estão sempre dando testemunho de si mesmos. Sofri de todos esses jeitos. Fiz todo esse trabalho. Deus me tratou dessas maneiras. Pediu que eu fizesse tais coisas. Deus me tem em alta conta. E é assim que sou agora. Eles falam deliberadamente em certo tom e adotam certas posturas. Por fim, alguns acabam pensando que essas pessoas são Deus. Uma vez que chegaram a esse ponto, o Espírito Santo já os abandonou. Embora sejam ignorados nesse entrementes e não expulsos, sua sina está definida e tudo o que eles podem fazer é esperar sua punição. Amém. Amém. As palavras de Deus foram muito pungentes para mim. Eu vim encontrando muitas pedras de tropeço e não conseguia sentir a orientação de Deus. Deus estava enojado com minha exibição. Sim, O caráter justo de Deus não tolera as ofensas do homem. com certeza. Eu fiquei com medo. Sabia que se continuasse assim, Deus me abandonaria com nojo. Eu devia buscar a verdade para resolver esse problema. O que você leu nas palavras de Deus e como você abordou o problema? Sim. Li uma passagem nas palavras de Deus que expõe os anticristos. Exaltar-se, falar de si mesmo, exibir-se. Trabalhar para obter a estima dos outros. A humanidade corrupta é capaz dessas coisas. Essa é a reação instintiva do homem quando governado por sua natureza satânica. E é algo comum a toda a humanidade corrupta. Como as pessoas costumam se exaltar e testificar de si mesmas? Como alcançam esse objetivo?
Uma maneira é testificar o quanto sofreram e trabalharam e o quanto se esforçaram. Elas falam sobre essas coisas como uma forma de capital pessoal. Elas usam isso como capital para se exaltar para um lugar mais elevado, mais firme e mais estável na mente das pessoas. Para que assim mais as pessoas estimem, admirem, respeitem e até mesmo as venerem, idolatrem e sigam. Esse é o efeito principal. As coisas que fazem para alcançar esse objetivo, toda sua exaltação própria e os testemunhos de si mesmas são sensatas? Não são? Estão além do alcance da racionalidade. Essas pessoas não têm vergonha. Elas testificam descaradamente daquilo que fizeram por Deus e quanto sofreram por Ele. Elas até exibem seus dons, talentos, experiências e habilidades especiais, ou seus modos espertos de conduta e os meios para brincar com as pessoas. Elas se exibem e desprezam os outros para se exaltar e testificar de si mesmas. Elas também dissimulam e se camuflam, escondendo suas fraquezas, deficiências e suas falhas das pessoas, para que estas somente consigam enxergar a sua excelência. Não ousam compartilhar quando se sentem negativas, nem se abrir e comungar com os outros. Fazem de tudo para esconder qualquer erro que cometem. Nunca mencionam o dano que causaram à casa de Deus por meio de seu dever. Ainda assim, se apressam para exibir qualquer contribuição menor ou pequeno sucesso. Não conseguem esperar para contar ao mundo inteiro como são capazes, como é alto o seu calibre, quão excepcionais são e quão melhores são do que as pessoas normais. Isso não é uma maneira de se exaltar e testificar de si mesmo? Amém. 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 Eu não me exibia e também me exaltava. Exatamente como Deus descreve. Eu não estava dando testemunho de Deus. Estava só me exibindo para que as pessoas me admirassem. Estava usando minha experiência evangelística como capital pessoal, achando-me esperta e eloquente, somente para dar um show. Quando eu tinha algum sucesso, eu me gabava da minha capacidade de resolver problemas na frente da irmã com quem trabalhava. E quando ela enfrentava alguns fracassos, eu falava sobre minha experiência. Eu estava sempre me exibindo na frente dela, ostentando minhas habilidades. Eu agia sob o pretexto de ajudá-la, mas na verdade era só para me exibir. Queria que ela pensasse que eu era melhor do que ela. E, como resultado, ela acabou delimitando a si mesma e se sentindo negativa. Ela confiava em mim e em seu dever, não em Deus. Sim. Quando a líder veio para nossa reunião, eu fiquei chamando a atenção o tempo todo, me gabando dos problemas difíceis que tinha resolvido, para ostentar minhas habilidades, para que a líder me admirasse. Achasse que eu tinha habilidades e conseguia resolver problemas. Quando a líder comungou sobre os princípios, eu nem esperei que ela terminasse de falar e a interrompi, falando sobre como eu tinha compartilhado o evangelho de acordo com os princípios, ostentando minhas habilidades para ganhar a estima dos outros. Vi que eu era desprezível e astuta, já que eu sempre interrompia as pessoas e me exibia nas reuniões, não permitindo que os outros comungassem. Fazia para elas meu espetáculo pessoal, privando os outros da chance de resolverem suas questões. Eu não conseguia quietar meu coração para ponderar as palavras de Deus e ouvir as experiências dos outros. E só pensava em como comungar para conquistar a admiração deles. Eu não estava aprendendo muito nas reuniões. Sim. Eu sabia que eu tinha muitas falhas e deficiências, mas eu temia danificar a imagem que os outros tinham de mim. Por isso eu encobria essas deficiências e só falava sobre meus sucessos. Assim, os outros da equipe de evangelização me admiravam e confiavam em mim. E os estava trazendo para diante de mim. E não só não me assustava, como me deleitava com isso. Minha conduta me mostrou que eu não tentava satisfazer a Deus em meu dever. Que eu estava enganando e seduzindo as pessoas.
Sim. Exibir-se sempre certamente é enganoso. E é um problema sério. É sim. Eu também tendo a me exibir bastante. Eu devia refletir sobre mim mesma. Na sua opinião, que tipo de natureza leva a isso? Sim. Eu li esta passagem nas palavras de Deus, que me ajudou a entender a minha natureza e essência. Vou lê-la para todas vocês. Ótimo. Algumas pessoas particularmente idolatram Paulo. Elas gostam de sair, dar palestras e trabalhar, reunir-se e pregar, fazer com que as pessoas as ouçam, as venerem e permaneçam girando em torno delas. Elas gostam de ter status na mente dos outros e ter sua imagem valorizada. Vamos analisar sua natureza a partir desses comportamentos. Qual é a natureza delas? Se elas realmente se comportam assim, isso mostra que são arrogantes e presunçosas. Elas não adoram a Deus nem um pouco. Elas buscam um status mais elevado e desejam governar sobre outros, possuí-los e ter status na mente deles. Essa é a imagem clássica de Satanás. Os aspectos de sua natureza que se sobressaem são a arrogância e a presunção. Não adorar a Deus, mas querer ser adorado. Tais comportamentos podem lhe dar uma visão muito clara da natureza delas. Amém. Isso me fez perceber que se gabar o tempo todo é ser controlado por uma natureza arrogante. Desde pequena eu amava a sensação de ser admirada e apoiada. Era algo que eu sempre tinha buscado na vida. Continuei fazendo isso mesmo após ganhar a fé. Me gabando e me exibindo sempre que podia. Eu me deleitava com aquilo, ficava feliz sempre que via a expressão de admiração em alguém. Eu também. Espalhar o evangelho era minha responsabilidade, meu dever. E quaisquer sucessos se deviam à orientação de Deus. Mas eu era controlada pela arrogância. Usava dons ou experiência como capital pessoal. Eu acreditava que eu era um talento indispensável e desdenhava todas as pessoas. Eu também aproveitava cada oportunidade para me gabar na frente dos irmãos do meu sucesso ao compartilhar o evangelho, sem jamais mencionar minhas falhas ou deficiências. Assim, os irmãos começaram a confiar em mim, em vez de olhar para Deus. E Deus não tinha um lugar no coração deles. Deus deveria ocupar o lugar sagrado no coração das pessoas. Mas eu estava trazendo os outros para diante de mim. Então só havia espaço para mim em seus corações. Eu não estava competindo por status com Deus. É verdade. Lembrei-me de Paulo, que era tão arrogante na era da graça. Ele nunca exaltou o Senhor Jesus Cristo em suas epístolas. E não deu testemunho daquilo que a obra do Senhor Jesus fez pela humanidade. Ele só engrandecia a si mesmo, seus dons e calibre, seduzindo os outros, para que eles o admirassem e seguissem. Sim. Ele testificou que não era inferior a nenhum dos outros apóstolos. E no fim disse que vivia como Cristo, o que ofendeu seriamente o caráter de Deus. Sim. Paulo exaltava a si mesmo o tempo todo e isso fez com que as pessoas o adulassem. E há 2000 anos, os crentes vêm tratando suas palavras como as próprias palavras de Deus, como o fundamento de sua fé e como princípios a serem praticados. Para eles, as palavras dele ultrapassam as palavras de Deus, transformando-o num Deus nominal. Paulo acabou se tornando o anticristo primário e foi punido por Deus. Sim. Exatamente. Eu percebi que eu era igual a Paulo. Eu não estava exaltando Deus em meu dever. Só estava me exibindo e seduzindo o coração das pessoas. Como isso era cumprir um dever? Eu estava administrando meu próprio negócio, resistindo a Deus e lutando com Ele por um lugar. Isso ofende seriamente a Deus. Sim. Sim. Àquela altura, eu senti muito medo. E enxerguei como isso era perigoso. Eu vim para diante de Deus e orei. Deus,
Não quero viver contra ti no meu caráter corrupto. Por favor, disciplina-me se eu me exibir de novo. Deus, por favor, guia-me para que eu ganhe um entendimento mais profundo de mim mesma. Amém. Amém. Mais tarde, li uma passagem nas palavras de Deus que me deixou muito envergonhada de mim mesma. Não pense que você entende tudo. Eu digo a você que tudo o que tem visto e experimentado é insuficiente para que entenda até mesmo 1/1000º do meu plano de gerenciamento, então... Por que age com tanta soberba? Esse pouquinho de talento e pouquinho de conhecimento que você tem são insuficientes para que Jesus os utilize até mesmo num único segundo da sua obra. Quanta experiência você realmente possui? O que você viu e ouviu em sua vida e o que você imaginou são menos do que a obra que eu faço em um único momento. Seria melhor você não procurar defeito e encontrar falha. Seja tão arrogante quanto quiser, mas você não passa de uma criatura, é menos do que uma formiga. Tudo o que você tem na sua barriga é menos do que está na barriga de uma formiga. Não pense que, porque ganhou alguma experiência e senioridade, isso lhe dá o direito de gesticular e se gabar. A sua experiência e senioridade não são o produto das palavras que eu professei? Você crê que foram em troca de sua própria labuta e esforço? Hoje você vê que eu me tornei carne, e só por causa disso, você possui um excesso de conceitos e noções infinitas a partir deles. Se não fosse pela minha encarnação, mesmo se possuísse talentos extraordinários, você não teria tantos conceitos. E não é deles que surgem as suas noções? Amém. Soa verdadeiro. Eu não tinha a realidade da verdade, só conhecia alguma doutrina. Eu ganhei alguma experiência e fiz um pouco de trabalho. Então desprezei todos os outros e até Deus. Eu estava roubando a glória de Deus. Eu era loucamente arrogante. Quando compartilhava o Evangelho, eu estava totalmente ciente de que era Deus defendendo sua própria obra. Às vezes, quando alguém fazia uma pergunta que eu não sabia responder, eu orava a Deus. Então o Espírito Santo me iluminava e eu sabia como respondê-la. Claro. Sim. Às vezes, eu nem dizia muito. Eu somente lia algumas palavras de Deus. E as pessoas reconheciam imediatamente a voz de Deus e se dispunham a buscar sua obra dos últimos dias. Eu via que tudo isso era alcançado pela orientação das palavras de Deus. Que ele estava tocando o coração das pessoas. Com certeza. Sim. Uma vez compartilhei o Evangelho com o irmão de uma irmã na igreja. Muitos já tinham comungado com ele antes. Mas suas noções o constrangiam e ele não investigou. Eu não estava muito confiante. Mas eu me preparei um pouco com base em minha experiência anterior. Quando conversei com ele sobre o que eu já tinha preparado, ele não só permaneceu indiferente, também citou outras noções que tinha. Eu não soube como comungar. Então orei e confiei em Deus, pedindo que Deus o guiasse. Então, ele assistiu um vídeo de um testemunho. A comunhão o comoveu bastante e ele quis investigar a nova obra de Deus. Graças a Deus. Isso me surpreendeu. Ele tinha dado meia volta em pouco mais de meia hora. Eu sabia que não era porque eu tinha comungado também, mas porque Deus o tinha tocado. Com certeza. Sim. Isso. Quando os meus motivos eram errados em meu dever, não importava quão bem eu falasse, ninguém queria aceitar o Evangelho. Certo. Minha experiência me mostrou que, num dever, nossos talentos e calibre só exercem um papel secundário e que não são um fator determinante. Com certeza. As ovelhas de Deus ouvem sua voz. Aqueles que Deus pré-selecionou ouvem sua voz em suas palavras e querem investigar o caminho verdadeiro. Se não for alguém que Deus escolheu, você poderá falar o quanto quiser, mas não funcionará. Mesmo sem quaisquer dons, se o coração de uma pessoa estiver no lugar certo e ela confiar em Deus, ela pode ganhar sua orientação e ser igualmente bem-sucedida. Sim.
Quaisquer conquistas em nossos deveres provêm do esclarecimento do Espírito Santo e da orientação das palavras de Deus. Senão, não importa o quanto digamos por conta própria, não comoveremos um crente em potencial. Fazemos a menor das contribuições e nos gabamos roubando a glória de Deus. É insensato. É, sim. Vi que eu tinha sido totalmente cega. Eu estava dando a mim mesma toda a glória pela menor conquista. E usava isso como desculpa para me gabar. Eu era descarada. Lembrando-me de como eu tinha me exibido, eu me senti tão vil. Era uma palhaça cegamente encenando um show. Se Deus não tivesse estabelecido situações difíceis para mim e não tivesse levado a irmã a me criticar, eu teria continuado entorpecida, sem qualquer autoconhecimento. Quando percebi isso, vim para diante de Deus e orei, disposta a me arrepender, a parar de me exaltar e de me exibir. Graças a Deus. Como foi a sua entrada depois disso? O que você fez? Mais tarde, busquei como eu devia exaltar e dar testemunho de Deus. Li uma passagem nas palavras de Deus. Vou lê-la. Ok. Ao testificar de Deus, vocês devem falar mais sobre como Deus julga e castiga. Que provações ele usa para refinar as pessoas e mudar o caráter delas. Falem também da corrupção revelada em sua experiência, o quanto vocês suportaram e como foram conquistados por Deus. Falem sobre quanto sabem da obra de Deus, como devem dar testemunho e retribuir o amor de Deus. Vocês deveriam falar com substância e com simplicidade. Não declamem teorias vazias e sejam sinceros e realistas. É assim que vocês deveriam experimentar. Não preparem teorias que parecem profundas para se exibir. Isso faz com que pareçam arrogantes e insensatos. Falem mais de coisas reais a partir da experiência real que vem do coração. Isso é mais benéfico para os outros e mais apropriado para eles verem. Amém. As palavras de Deus me mostraram que exaltar e dar testemunho de Deus é testificar da sua obra, do seu caráter, é falar sobre nossa própria corrupção e rebeldia e como aprendemos sobre nós mesmos por meio do julgamento das suas palavras. Então, outros podem ganhar discernimento e ver a justiça de Deus e também o seu amor por nós. Mas eu só falava sobre meus sucessos ao compartilhar o Evangelho. Raramente falava sobre a corrupção que eu exibia ou como eu resistia a Deus. Eu não estava dando testemunho de Deus. E devia mostrar meu eu verdadeiro, revelar como eu tinha me engrandecido, me exibido. Devia desnudar minhas lutas e deficiências ao pregar o Evangelho e compartilhar como o Espírito me guiava. Eu devia comungar para que os outros me vissem claramente e vissem também como Deus opera. Então eles teriam a fé para confiar em Deus em seu dever, para ganhar a orientação de Deus. Ótimo. Quando eu me abri dessa forma, todos perceberam que não tinham Deus em seus corações. Eles quiseram mudar, confiar em Deus em seu dever. Depois disso, vi um vídeo das palavras de Deus. Vamos assistir a ele juntas. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: qual é o seu entendimento do caráter de Deus, daquilo que Ele tem e é? Qual é o seu entendimento de sua autoridade e de sua onipotência e sabedoria? Alguém sabe há quantos anos Deus tem operado entre toda a humanidade e todas as coisas? Ninguém conhece o número exato de anos até agora pelos quais Deus tem operado e gerenciado toda a humanidade. Ele não informa tais coisas à humanidade. Mas se Satanás fosse fazer isso por um tempo, ele o anunciaria? Ele certamente o anunciaria. Satanás quer se exibir para que ele possa enganar mais pessoas
e fazer com que mais pessoas lhe deem crédito. Por que Deus não informa esse empreendimento? Existe um aspecto na essência de Deus que é humilde e oculto. Quais coisas estão em oposição à humildade e à ocultabilidade? Arrogância, impudência e ambição. Os anticristos não são diferentes. Eles se gabam de cada coisinha que fazem na frente de todos. Ouvindo-os, parece que estão testificando de Deus. Mas se ouvir com atenção, você descobrirá que eles não estão testificando de Deus, mas se exibindo, aumentando a si mesmos. A motivação e a essência por trás daquilo que eles dizem é competir com Deus pelos escolhidos e por status. Deus é humilde e oculto, e Satanás se exibe. Existe uma diferença? Satanás poderia ser descrito como humilde? Não. A julgar por sua natureza e essência perversas, ele é um pedaço de lixo sem nenhum valor. Seria extraordinário se Satanás não se exibisse. Como Satanás poderia ser chamado de humilde? Humildade é algo que se diz sobre Deus. A identidade, a essência e o caráter de Deus são elevados e honráveis, mas ele nunca se exibe. Deus é humilde e oculto. Ele não permite que as pessoas vejam o que ele fez, mas enquanto ele opera em tal obscuridade, a humanidade é incessantemente sustentada, nutrida e orientada. E tudo isso é arranjado por Deus. É ocultação e humildade o fato de que Deus nunca divulga essas coisas, nunca as menciona? Deus é humilde exatamente porque ele é capaz de fazer essas coisas, mas nunca as menciona nem divulga, não as discute com as pessoas. Que direito você tem de falar de humildade quando é incapaz de fazer essas coisas? Você não fez nenhuma dessas coisas, mas insiste em ficar com o mérito por elas. Isso se chama ser descarado. Orientando a humanidade, Deus executa uma obra tão grande e ele preside sobre todo o universo. Seu poder e autoridade são tão vastos, mas ele nunca disse: minha habilidade é extraordinária. Ele permanece oculto entre todas as coisas, presidindo sobre tudo, nutrindo e provendo para a humanidade, permitindo que toda a humanidade continue geração após geração. Veja, por exemplo, o ar e o brilho do sol, ou todas as coisas materiais visíveis necessárias para a existência humana. Todas elas jorram sem cessar. Não há dúvida de que Deus provê para o homem. Então, se Satanás fizesse algo bom, ele permaneceria em silêncio e seria um herói anônimo? Jamais. É como o fato de que existem alguns anticristos na igreja que, no passado, fizeram trabalho perigoso ou realizaram trabalho que prejudicou seus interesses, que podem até ter ido para a prisão. Há também aqueles que, no passado, contribuíram para um aspecto do trabalho da casa de Deus. Eles nunca se esquecem dessas coisas. Acham que merecem crédito vitalício por elas. Acreditam que são o capital de sua vida. O que mostra como as pessoas são pequenas. As pessoas são pequenas e Satanás é descarado. Amém. O fato de Deus ser tão humilde e oculto me deixou muito envergonhada. Deus é tão supremo e, mesmo assim, ele se tornou carne e veio para a Terra, expressando verdades para salvar a humanidade. Não importa quão grande seja sua obra, nem quantas verdades ele expresse, ele nunca se gaba. Ele apenas cuida da humanidade em silêncio. A essência de Deus é incrivelmente benevolente. É sim. Mas eu sou um grão de pó, ou nada. E eu ansiava por admiração, lutava com Deus por um lugar. Eu me gabava de qualquer coisinha que fazia, temia que os outros não vissem. É evidente que Deus faz todo o trabalho.
e que eu só coopero um pouco. Eu estava descaradamente roubando a glória de Deus, exibindo meus dons e calibre o tempo todo. Eu queria enganar as pessoas roubando-as de Deus. Quanto mais refletia sobre isso, mais envergonhada ficava. Era tão repugnante para Deus. Eu não queria mais ser esse tipo de pessoa. Nas reuniões depois disso, parei de falar sobre meus sucessos como tinha feito antes. E passei a exaltar Deus e a dar testemunho dele. A falar mais sobre minha corrupção e rebeldia que tinham levado aos meus fracassos. E sobre a disciplina e orientação de Deus para que eu pudesse aprender princípios e uma senda de prática. Também me dissequei e me abri sobre os meus motivos para que os outros vissem a justiça de Deus, que eu era uma pessoa corrupta e para que eles pudessem aprender uma lição com meus fracassos. Graças a Deus. Às vezes, ainda quero me exibir um pouco, mas assim que eu percebo isso, eu oro e renuncio a mim mesma imediatamente. Eu me senti muito melhor depois de colocar isso em prática. Graças a Deus. Eu realmente experimentei como o julgamento e castigo de Deus são mais benéficos para a minha vida do que consigo expressar. Também provei do amor e da salvação de Deus para mim. Graças a Deus. Sua comunhão me deu uma senda para resolver minha própria corrupção. Graças a Deus.